E aí, pessoal, sexta pela manhã, muito do pós-jogo entre Grêmio e Juventude, também projetando o que nós temos a partir de agora, essas negociações, o que foi dito no pós-jogo, o que o Grêmio pensou, a preocupante frase e interpretação de Renato com relação ao jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Ontem foi uma noite maluca, né? Começamos o jogo muito bem, um gol cedo, se criou a ideia, bom, vamos resolver esse troço. Aí o Grêmio piora no jogo, o Grêmio sofre com o Juventude, o Grêmio escapa do empate, o Juventude perde um gol inacreditável lá, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Entra Tassiano, entra um time diferente no segundo tempo, Jean-Pierre completamente fora de forma. Aí entramos na live e ainda tomei uma bronca da vizinha, tive que encerrar, ou seja, uma noite cheia de maluquices, cheia de situações, e nós vamos colocar a partir de agora. E eu quero começar a falar neste assunto, falando na entrevista assustadora do Renato. Interpretação assustadora do Renato. Ao ser questionado na coletiva de imprensa, a entrada de Jean-Pierre e Tassiano nos lugares de Ferreira e de Isaac, na metade do segundo tempo, um pouquinho antes da metade do segundo tempo. Renato disse o seguinte: o Grêmio estava perdendo o meio-campo e quando eles entraram o time melhorou e nós recuperamos o meio-campo. Exatamente isso. Aí eu estava bem no meio da live quando a gente ouviu a entrevista. Quando a gente ouviu, peguei meu radinho raiz, botei, a gente ouviu junto a entrevista coletiva pela Rádio Bandeirantes, lá na live do jogo. Os comentários eram absurdos, assim, começou a vir milhares de comentários dizendo o seguinte: que jogo ele viu? O Grêmio piora a partir da entrada do GPR e do Tassiano. O Grêmio não melhora. O jogo fica pior pro Grêmio, tanto é que as chances do Juventude são depois desse episódio. A principal delas é uma jogada por dentro, no meio-campo, em cima dos volantes. Aí já tinha, se não me engano, já tinha tirado o Lucas Silva para botar o Everton naquelas saladas que o Renato faz. E o jogo só não ficou pior porque o Breno errou um gol sem goleiro na linha da pequena área, que joga por cima da goleira. Sem goleiro. Só por isso. Porque o resultado do jogo era 1-1. E ele errou. E isso deixou todo mundo... Vem cá, que mundo é esse? O Renato pode, e ele tem toda a moral do mundo para falar todas as coisas. Mas essa não. Essa não. Essa do Renato não tem desculpa. Não pode dizer o que disse. Não pode dizer, nós estamos vendo o futebol. Então a noite maluca continuou mais maluca ainda. Aí o Paulo Luz, um pouco mais lúcido, falou na negociação do Grêmio com o Gaston Ramírez. E passou ali uma ideia de que a coisa deve se concretizar a favor do Grêmio. E a gente fica no aguardo hoje, amanhã, para que as coisas evoluam assim. Lembrando que o Grêmio, outra informação também do Paulo Luz, Churin deve estar no bid hoje. A documentação que não conseguiu ser levantada até quarta foi levantada ontem. Então hoje, no início da manhã, já se deve juntar isso, mandar para a CBF para ele estar à disposição. E joga segunda-feira já contra a equipe do Bragantino em Porto Alegre. O Bragantino que perdeu para o Palmeiras pela Copa do Brasil e agora vai jogar contra o Grêmio Brasileiro, também precisando de recuperação, um jogo difícil aqui, mas a grande preocupação que eu tô é com o jogo de volta do Juventude, não tem dúvida disso. Para mim ontem o jogo não ficou decidido, o jogo no Juventude, o Grêmio tem jogado bem fora de casa, é verdade, o Grêmio é favorito, mas o Grêmio deixou margem para correr risco lá em Caxias, essa é a verdade, vai ser um jogo ruim lá, difícil, na casa do adversário, o Grêmio vai ter que se superar. A sorte que já vai ter Churin e espero ter o GPR em melhores condições, né? O GPR ontem, ele entrou caindo no chão, ele não tinha nenhuma condição de jogo. Ele está muito abaixo, mas muito abaixo. A boa notícia ontem foi o Ferreira ali, que é um jogador que pode dar alguma contribuição na jogada individual, mas também só nisso. Não acho que seja um jogador fundamental. Vamos torcer que o Gaston venha e dê um up nesse time, porque, olha, ontem foi ruim,
aquele início foi muito bom, sobretudo as triangulações das jogadas do Diogo Barbosa com o PP e com o próprio Isaac. Foi legal principalmente aquele início ali. O PP joga demais, né? O PP joga demais. O PP tá salvando todos os jogos do Grêmio. Ontem, mais uma vez, foi fundamental. Então vamos rezar para não acontecer nada com o PP. Agora, que realmente a coisa desandou do ponto de vista de organização tática, desandou, a gente tem que rezar para que o time encaixe, dê a tal famosa liga e as coisas melhorem. Porque do ponto de vista prático, o time desandou. O time desandou. Agora vai ter que ser na camisa, vai ter que ser no coração, porque na organização eu não conto mais, não espero mais com isso. Sobretudo depois que com a entrada de Tassiano o time melhorou, como disse o Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.